Salve, salve! Seja muito bem-vindo de volta ao canal da Tech House Informática. Hoje vou estar respondendo uma pergunta de um telespectador. Logicamente aí que o canal é recente, ainda temos poucos inscritos, então se inscreva aí se você não é inscrito, deixa o like que a gente vai estar sempre produzindo mais conteúdos, certo? Então, hoje nós vamos estar falando desses dois equipamentos. Então, eles são amigos, são inimigos, são irmãos, o que eles têm de bom, o que tem de ruim, o que tem de conflitos, o que tem de qualidades. Então, nós vamos estar falando sobre isso nesse vídeo. Primeiramente, eu vou estar falando especificamente do roteador 2.4, porém, esse aqui foi desenvolvido numa época em que se utilizava muito computadores. Então, a ideia era você ter cabos para você ligar 2, 3 equipamentos, 4, uma impressora em rede, que já é também, a impressora em rede já surgiu aí na terceira geração de roteadores, no caso seria mais esse aqui. Porém, existiam alguns periféricos que você fazia, você transformava a sua impressora comum, USB, né, em impressora online. Então, especificamente, essa quantidade de porta era mais por isso. E esse modelo aqui, ele veio logo depois, e note que ele só tem uma LAN. Aí você diria assim, poxa, eu só posso ligar um equipamento? Não. Ele foi desenvolvido numa época em que os computadores estavam sendo um pouco substituídos, né, já por celulares smart. Então, já na quarta geração de roteadores. Esse foi um modelo muito bom, eu aprovei. Esse modelo específico, existe um modelo anterior a esse, que eu já não gostei muito, mas esse aqui eu aprovei, tanto que em alguns testes em laboratório a gente percebeu realmente uma certa qualidade, não desmerecendo esse aqui. Principal diferença, esse aqui é BG, então terceira geração BG, não tem o N. Então eu vou estar fazendo um vídeo mais detalhado, como eu falei, né, mais técnico, caso você queira, depois nós vamos ter aí a continuidade desse assunto. Um BG só negocia até 54 megabits, então como eu falei, ele é half duplex, sinal de rádio é half duplex. Vou dar um exemplo aqui, você vai ter um exemplo aqui que eu vou usar bem simples, são dois rádios que vão estar. Quando você fala, não vou nem precisar falar porque já deu para perceber. Então, quando eu quero transmitir, eu aperto. Estão muito próximos, então eles vão dar uma interferência em si. Eu aperto e não consigo ouvir. Ou seja, half duplex é isso, você está enviando. Então, teste. Então, ele transmite, mas eu não consigo ouvir caso alguém esteja transmitindo do outro lado. Inclusive vão estar compartilhando a minha frequência, vão ter várias pessoas falando. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é como funciona o half duplex. É diferente de telefone. O telefone é full duplex, porque você fala e ouve ao mesmo tempo. Então eu estou utilizando um exemplo bem fácil do dia a dia. Então telefone full duplex, você fala e ouve. E sistema de rádio é half duplex. Ou você fala ou você ouve. Então, não tem como você ouvir, a não ser que você tenha um outro rádio do lado, na mesma frequência, mas vai dar microfonia, porque um vai jogar no áudio do outro e vira um balaio de gato, que a gente fala aí, um termo usado no pessoal do rádio, certo? Então, half duplex é um sistema comum em rádios. E full duplex, telefone. O celular, por incrível que pareça, o celular usa sistema de rádio. Quem não sabe aí, o celular usa frequência de rádio, sendo que eles têm uma estrutura que eles transformaram o sistema de rádio em full duplex. Como? Eles fizeram uma técnica. Eles têm uma frequência para envio e uma frequência para retorno. Então, não tem que apertar nenhum botão. Então, quando você faz a ligação, essa ligação é feita no sistema da torre da telefonia. E lá você tem a união dessas duas frequências, sendo que você vai ter uma separada da outra, não vão falar na mesma frequência. Então, por isso que é possível fazer o full duplex. Isso aqui é uma teoria que eu estou passando para vocês, é um conhecimento extra. Então, talvez você vai dizer assim, não tem nada a ver com o sinal de internet, mas tem sim.
Só para vocês entenderem. Então isso acontece também até num 3G, 4G, 5G, que é geração, depois a gente vai falar também sobre isso. Então você tem uma frequência para enviar a voz e uma frequência para receber. Então é feito um tratamento e você acaba recebendo o celular como se fosse um full duplex, que ele foi transformado em full duplex, mas ele ainda usa o sistema de frequência que seria o caso do half duplex. Mas ele virou full com essa tecnologia. Enfim, então, recapitulando, para entender, no sinal de Wi-Fi você tem half duplex. Então, depois eu vou estar explicando aí, como eu falei, em mais detalhes, você compra um roteador que vem escrito na caixa de 300 megabits. E geralmente roteadores que só tem 100 megabits no cabo. Ou seja, você recebe uma internet de até 100 megabits no cabo e o roteador te promete 300 megabits no sinal de Wi-Fi. Aí você, às vezes, pode se confundir, achar que esses 300 megabits são 300 metros, né? Alcance não é. Então, estou falando aqui coisa até do dia a dia que acontece. 300 megabits é a taxa. Sendo que, como eu falei, half duplex só vai passar 150 megabits. Mas mesmo assim, como é possível passar 150 megabits se a minha internet só chega a 100 no cabo? Detalhe, estou falando de roteadores fast, que só aceitam realmente até 100 megabits na sua porta. Não estou falando de gigabit, aí já é outro caso que a gente vai falar. Então, para tirar a confusão, para vocês entenderem, quando que eu vou ter uma negociação de 150 megabits no Wi-Fi? Quando eu tenho dois equipamentos conectados por Wi-Fi, vão estar compartilhando a mesma porta, o que torna até, inclusive, uma limitação, porque eles vão estar trabalhando na mesma porta. Então existe aqui um trabalho muito bem feito da parte do sistema do roteador, que é conseguir fazer os dois se comunicarem em velocidades razoáveis. Então você vai ter dois equipamentos conectados no Wi-Fi que negociam em 300 megabits. Aí sim você vai ter uma negociação entre eles, 150 megabits de upload, 150 megabits de download. Então você vai ter essa negociação entre eles. Quando isso é utilizado? Quando você tem uma impressora que esteja negociada em 150 megabits, você imprime muito rápido. Quando você tem pastas compartilhadas, que você quer copiar arquivos na rede, então você copiando por Wi-Fi, teoricamente seria mais rápido que o cabo, mas o cabo ainda é mais estável. Aí é outro detalhe, porque o cabo não vai ter radiofrequência, então ele vai ter muito mais estabilidade. Então nós vamos ter vídeos também falando sobre isso. Então, você tendo equipamentos que vão negociar em velocidade mais alta, muito bom, mas isso não vai te dar uma qualidade maior na internet. Por quê? Porque a sua internet vai estar chegando ok, mas a questão principal aí é como o Wi-Fi funciona. Então, se você tiver com um celular excelente, aquele celular top de linha, que negocia em 300 megabits, infelizmente nesse roteador aqui, ele vai negociar só em 54. Então, você já pode estar dizendo assim, poxa, minha internet é ruim. Não, não é ruim. Você contratou 100 megabits, geralmente hoje o roteador é fornecido pelo provedor, o provedor fornece. Mas esse roteador aqui, por mais que ele seja excelente, no Wi-Fi você vai sentir que a internet está ruim, mas não é a internet. É um sinal. Apesar de você ter uma antena só, não é esse o problema. O problema é que a negociação maior que ele permite é 54 megabits. Segunda geração, ou melhor, terceira geração, que a segunda ainda é pior, que a primeira geração foi o B, que só passava 2 megabits, olha só, 2 megabits na primeira geração de Wi-Fi. Foi lançado, inclusive, nessa época, quem não sabe, o padrão A, que era o 5.8. Então, o 5.8 não é uma atualidade, é uma melhoria. Então, o 5.8 também foi lançado nessa época. Não vou falar em datas aqui. Então, você tinha a primeira geração, 2 megabits, só passava 1. Então, eu ainda tenho algumas placas aqui que são consideradas lixo, mas a gente acaba mantendo. Até no futuro pode fazer um museu. Né? Então, primeira geração, 2 megabits, só passava 1, como eu falei, imitação. Segunda geração, 11 megabits, só passava 5.5. Terceira geração, AG, 54 megabits, que é esse aqui. Então ele ainda mantém a retrocompatibilidade, né? Sendo que é um problema, se você negociar, se você conectar algum equipamento, isso pode acontecer no seu dia a dia, se você conectar algum equipamento da primeira geração, você derruba toda a sua rede para 2 megabits. Olha só que interessante, você estraga
a sua internet. Então, se você tem aí uma rede em que você usa uma balança digital, que usa o Wi-Fi, muito cuidado com isso. Você pode estar destruindo a sua rede Wi-Fi por conta disso. Ele nivela para baixo, é uma deficiência. Inclusive, existem equipamentos também de segunda geração em B que vai acontecer isso. Eu nem mostrei aqui, eu tenho aqui alguns equipamentos, inclusive aquele Zenuel que eu usei na gambiarra, ele era BG, também com potências muito maiores, e eu utilizava o B por conta da potência, porque quanto menor a banda, maior a potência. Então, se você aumenta a banda, se você chega a 54 megabits, ele diminui a potência. Mas, enfim, não é esse o caso. Então, nesse caso aqui, esse roteador, por mais que seja excelente, no Wi-Fi dele hoje, ele já é obsoleto, certo? Esse modelo aqui, eu diria que ele pode ser utilizado hoje, porque ele tem o N, que negocia o seu equipamento em 150 megabits, como eu falei, o 2.4 já é limitado por natureza. Então, mesmo que eu negocie ele em 75 megabits, que é o meu caso do celular J7, por exemplo, ele negocia em 75, que é a média, porque o roteador seleciona essa negociação, porque ele considera que essa negociação é a melhor. Não adianta ele negociar na máxima se eu não vou ter uma estabilidade. E detalhe, à medida que você se afaste dele, ele vai piorar essa negociação. Então vai ter situações em que a negociação vai cair de 75 para 25, por exemplo. Aí 25 eu só tenho, ele vai cair de 75, 50, 54, ele vem fazendo isso. Depois 25, então 25 só vou ter 10 megabits, dependendo da distância que eu tiver. Então esse roteador aqui ainda é muito bom, eu não diria que ele está totalmente obsoleto. Logicamente nós temos roteadores melhores, inclusive os provedores costumam já fornecer equipamentos mais atualizados, certo? Então, já resolvendo aí uma parte da dúvida que pode acontecer, a diferença entre os equipamentos. Então, terceira geração, nós paramos aqui, esse aqui já iniciando a quarta geração, não totalmente, porque a quarta geração eu já posso considerar que é o 300 megabits, mas ele já era uma como é que eu vou dizer, uma transferência, uma mudança, fugiu a palavra aqui na hora, uma transcendência, talvez seja essa palavra, da terceira para a quarta geração. Então esse aqui foi um dos pioneiros dessa mudança. Então, quarta geração, vão ser os roteadores que a gente vai estar falando um pouco mais. E aonde entra essa situação aqui do Bluetooth? Você pode ter um Bluetooth no seu aparelho de som, da mesma forma que eu vou mostrar aí como fazer, mas você pode ter aparelho de som que já vem com o Bluetooth acoplado. Mas você não pode esquecer, a partir de agora, se você não sabe, você vai estar sabendo agora, que este equipamento aqui trabalha na mesma frequência do roteador, certo? Então, os primeiros roteadores, eles só tinham até 11 canais liberados pela Anatel, então os equipamentos eram homologados é colocado as normas, então ele tem que estar de acordo com as normas da Anatel. Então ele tinha 11 canais. Eu não vou mostrar para vocês aqui, mas vou estar só adiantando aqui que os 11 canais dele, eles têm uma frequência, eles vão ter frequências que vão do primeiro canal, que é o canal 1 do roteador, que ele vai sair da frequência 2401. Então por isso que é 2.4, 2401 MHz. Então a gente fala 2.4 GHz porque já é um múltiplo de 1000. Então em 2.4 GHz você vai ter a primeira frequência do canal 1 de 2401. Aí você vai dizer, tá, e aí? Então, porém, o Wi-Fi ele trabalha com uma banda, a gente chama de abertura, ou largura de banda, de 20 MHz. Então ele tem que pegar 20 MHz. Só que os canais, olha que interessante, os canais pulam de 5 em 5. Né? De 5 em 5, 2412, que é o primeiro canal, o segundo canal 2417, aí o terceiro 2422, aí o quarto 2427. Então se você fizer a conta aí você vai ver que eles pularam de 5 em 5. Então se eu tenho uma largura de banda de 20 MHz, eu preciso pegar 4 canais. 4 canais. Então esse roteador aqui, novamente, ele só funcionava em 20 MHz. Ponto. 20 MHz. Então eu não tenho como abrir. Aí foi quando surgiu a ideia, vamos abrir. Precisamos de mais canais porque 20 MHz só passa 40 megabits. Eu quero melhorar isso. Então vamos abrir essa banda. Então vão ter alguns roteadores dessa série aqui ainda, dessa geração, que já vão ter a abertura de banda, a largura, em 40 MHz. Ou seja, 40 MHz eu pego 8 frequências.
Então olha só, nós temos 11 canais. Então eu vou tentar ser bem simples para não confundir, que é essa a ideia, né, de não ser muito confuso. Não quero deixar o vídeo também ficar muito grande, então pode ser que eu divida esse vídeo em 2. Então, só para você entender, você tem um roteador num canal 1. Num canal 1 ele precisa de 20 MHz, então ele vai ter que abrir essa banda do 1 ao 4. Então, dependendo do roteador, ele vai perder metade, porque ele só vai conseguir pegar 2, porque a frequência abaixo de 2412 está fora do radar. Está fora do radar, então ele vai considerar apenas 2, então você vai estar com 10 MHz. Existem alguns roteadores que conseguem abrir para fora dessas frequências. Existem alguns roteadores modernos, então já corrigindo essa falha, mas os primeiros tinham isso. Então jamais eu usava o canal 1. Hoje pode ser que eu possa usar, mas não usava o canal 1 e 2, eu sempre usava de 3 para cima. Então, se eu for colocar um canal hoje, em 20 MHz, vou usar canal 3, vou usar canal 7, tentando pular o máximo 4 canais. Por que 4 canais? Recapitulando, porque cada canal pula de 5 em 5 MHz. Então, se eu vou usar uma banda de 20 MHz, eu preciso ter o cuidado de afastar. Então, eu tenho o Wi-Fi Analysis, que existe também o Wi-Fi Man, existe alguns aplicativos que os techs utilizam, você também pode utilizar, depois você pode instalar no seu celular, em que você vê as frequências vizinhas, os canais vizinhos. Então você vê nos canais vizinhos, você sempre considera o pico. Aonde tiver um local em que eu tenho 2 interseções, que é o final de 2 sinal, que está terminando, você coloca o seu no meio, porque o seu vai pegar o pico naquela área em que não tenha muita força. Então hoje em dia é muito complicado, porque hoje você tem a ideia, quando eu tive meu provedor, eu botava uma antena para fazer alinhamento, eu só captava a minha torre. E às vezes eu captava a torre do provedor da época, que era a rádio também. E era raro você ver o roteador, então o sinal funcionava. Hoje um provedor a rádio na nossa cidade aqui, usando a frequência 2.4 é impossível, não vinga, não funciona. Até a frequência 5.8 já começa a ser um problema. Então lugares onde não tem muito recurso, um provedor via rádio 2.4 pode até funcionar, mas eu já não aconselharia. Hoje, com a evolução aí, a redução dos custos, é muito mais barato utilizar a frequência 5.8. Enfim, não é o caso. Aí, recapitulando, continuando aqui a questão das frequências. Então, esse aparelhinho aqui utiliza também as mesmas frequências. Olha que interessante, ele pega da frequência 2408, se não me engano, e vai até 2470. Então, ele pega a mesma frequência. Sendo que a primeira, segunda e até a terceira geração só se utilizava a frequência do canal 1 ou 11. Então, ele começava em 2412 e terminava em 2462. Aí, logo depois, olha que interessante, você vai gostar desse vídeo, vai merecer o seu like, né, e a sua inscrição, que você vai gostar. Olha que interessante. Já tivemos problemas com clientes que reclamavam que o Wi-Fi não aparecia no notebook dele ou no celular dele, e tinha hora que aparecia, tinha hora que não aparecia. Primeiro ponto, se você colocar o roteador para selecionar automaticamente o canal, isso vai ser um problema ao invés de solução. Por quê? Porque hoje a interferência é tão grande ao redor da sua casa que o seu roteador vai ficar trocando o canal toda vez que ele considerar que a qualidade caiu. Ele tem essa característica, ele não é tão burrinho, né? Os roteadores têm um fio nele, né? Então o roteador ele tem característica próxima de um computador, ele tem memória RAM, ele tem memória flash que segura o disco rígido e ele tem processador. Da mesma forma que o celular é um computador de mão, eu não diria nem que é um microcomputador, é quase um computador de médio porte, porque hoje nós temos celulares que dão banho em computadores em termos de processamento. Então, seu celular tem memória RAM, seu celular tem memória disco rígido, que seria o cartão de memória interna, e você poderia expandir, botar um secundário, e o seu celular tem processador. Então, nós vamos falar sobre isso também no vídeo específico. Então, muitas das vezes, o problema do Wi-Fi começa aí, canal selecionando automático. Só que existe um modelo que a gente utilizou, o Mercosys Multilaser também, que já tinha o canal 14. Esse aqui eu não tenho como afirmar, mas pode até ser que já tenha o canal 13, né, até o 12, 13, 14. Então vamos lá. Se eu tenho um sistema que não é tão burrinho, né, que ele consegue
entender qual é a melhor solução naquele momento, qual é o melhor canal. Então, ele vai selecionar um canal que tem menos uso, já que os canais de 1 a 11 já são mais frequentes. Eu considero que o 12 e 13, inclusive, tem até equipamentos com canal 14, mas eu preciso só confirmar se esses 14 estão homologados. Então, automaticamente, o equipamento vai trocar o seu canal para o canal 11, o canal 12, 13 ou 14, porque é o canal que não tem interferência. Então, o seu celular, que pode ser um modelo já um pouco mais antigo, não vou usar o termo obsoleto, porque nem todos vão estar obsoletos, dependendo do modelo, do fabricante. E o seu notebook também tem essa limitação, que às vezes o seu notebook tem um Wi-Fi de segunda geração, ou de terceira geração, já o BG, que ele vai estar negociando até o 11, porque na época não era permitido, não era homologado o canal 12.3.14. Então vai acontecer o quê? O seu roteador trocou o canal para o 13, automático, e os seus equipamentos não vão mais detectar. Pronto, você já sabe qual é o problema. Se você tem esse problema aí, você agora está sabendo. Então o que a gente considera uma melhor prática nessa situação? Selecionar o melhor canal usando o Wi-Fi Analysis. Você vai avaliar a sua vizinhança e você vai ter um canal melhor definido por você e vai fixar. Mas isso não garante que você não vai ter mais problema, porque daqui a um mês, ou daqui a uma semana, ou talvez amanhã, um roteador do vizinho vai estar na mesma frequência que você. Porque se ele tiver automático, ou se ele teve a mesma ideia que você, ele vai colocar um canal que ele considera melhor, e pode ser que a potência dele esteja na mesma intensidade do seu roteador. Então, pode acontecer de você ter interferência, certo? Sendo que a quarta geração já é muito melhor, porque já tem também equipamentos com 5.8, mas não vamos falar disso agora. Então, o que vou estar continuando aqui? Falando das frequências, recapitulando que os canais do roteador que utiliza a frequência 2.4, os canais por de 5 MHz, e que para você ter um canal, você vai estar, para você ter uma navegação, você vai estar englobando 4 canais para poder formar 20 MHz de largura de banda. Então, se você escolher o canal 6, você vai estar utilizando aí o canal 4, 5, 6, 7, ou 4, 5, 6, 7, 8, podendo chegar a 5, que teoricamente são 4 canais, mas ele vai ter um intercessor no meio, então pode ser que ele pegue 5 canais, dependendo do roteador. E você vai ter aí 22, 25 MHz. Na verdade, o que ele necessita seria 22 MHz, então com certeza aí vão ser 5 canais. Então a largura de banda é de 20 MHz, até porque geralmente os canais da extremidade já estão perdendo um pouco a utilidade, porque já está com um sinal muito fraquinho. Então o canal principal é o do meio, ele vai estar englobando e as extremidades vão estar menores. Então, como é preciso 22 MHz, a gente tem aí a banda de 20 MHz para resolver esse problema. Então eu evito utilizar o canal 1, porém é opção sua, então eu vou utilizar sempre. Inclusive tem alguns treinamentos que dizem que o melhor canal para ser utilizado é o 6 e o 11. Aí pode ser que esteja já se baseando nos roteadores novos, maiores. Inclusive tem roteador que ele faz o quê? Olha que interessante, tem roteador, tem um modelo da Intelbras que quando você escolhe o canal 1, ele pega do 1 ao 5. Então, ou seja, ele já ignorou os canais que estão fora da sua tabela. Já tem outros que fazem funcionar as frequências anteriores. Mas enfim, ele vai ter modelos que vão ter do 1 ao 5. Se você escolher o 5, ele vai escolher do 1 ao 5 ou do 5 ao 10. Ele faz, ou então o meio. Tem alguns que fazem essa configuração. Tem alguns que você pode fazer manual, tem alguns que são automáticos. Porque de acordo com o entender de qualidade, ele escolheu o 5. Então vamos supor que ele falasse ou pensasse. Ele vai dizer assim, e pensar, poxa, se você escolheu o 5, ele não quer escolher o 1 nem o 11, ele quer o 5. Mas o 5 está ruim, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar do 5 até o 1, pronto, consegui entregar a qualidade para ele. Ou então vou pegar do 5 ao 10, entendeu? Então, isso considerando alguns roteadores que já têm esse recurso. Então, quando surgiram os canais, quando foi homologado o canal 12 e 13, então, como eu falei, se você deixar o seu roteador em automático na seleção dos canais, pode ser que ele jogue para o canal livre. Pode ser que você não tenha problema, porque de repente seus equipamentos são atuais, são atualizados. Se você é novo na internet, possivelmente, se você contratou sua internet, vamos supor que você tenha 18 anos
Se você contratou a sua internet de 5 anos para cá, você talvez já não passe por esse problema. Seus equipamentos já vão ser atualizados. Mas algumas pessoas que já têm internet aí, desde que foi lançada, né, eu aí há 23 anos pelo menos, então eu passei por internet de escada e roteadores desse formato. Quem usou internet de escada sabe o que é uma internet lenta. Porém, a tecnologia da época era desenvolvida para trabalhar em cima dessa banda. Então, hoje, pode ser que você diga assim, poxa, mas antes a discada me atendia. Hoje não te atende. Por quê? Porque você vai ter um site hoje no YouTube com qualidade de vídeo, de streaming, em 8K. Para você rodar 8K, você precisa de pelo menos 40 megabits na sua rede livre, dedicado praticamente para você. Por isso que a gente recomenda usar o cabo, para não ter oscilações. Então não tem como dizer que uma internet eu contratei 1 mega e hoje não quero mudar porque me atende, ou eu contratei 5 megabits e ela me atendia. Então o problema eu não vou trocar porque se atendia, não. Não leve isso em consideração porque a sua internet 5 megabits te atendia na época em que a tecnologia utilizada para criar os sites, até os conteúdos, atendia. Hoje os conteúdos exigem uma banda larga. Então se você não tem aí no mínimo 10 megabits hoje, você já vai sentir lentidão. Mesmo assim, 10 megabits já sente lentidão. Nós temos situações em que você mora sozinho, por exemplo, você mora sozinho, utiliza o celular para e-mails, para ver alguns vídeos, aí você vai ter uma qualidade porque o próprio YouTube já vai negociar um vídeo, uma qualidade para que a sua internet atenda, ou Netflix. Entendeu? Então não estou dizendo que 10 megabits não te atenda, mas fique atento a isso. Muitas lentidões, além do Wi-Fi, você pode ter também uma limitação de banda, porque a sua banda te atendia, como o seu computador. Às vezes você tem um computador do ano 2000, depois eu vou ter vídeos também ensinando como você ressuscitar o seu computador antigo, botando um SSD, colocando um Linux, um Antix, que é muito leve, você vai poder utilizar o Google. Se você pegar hoje um Windows XP, o seu computador, eu comprei o computador em 2005, era um Atom 2.4, eu adorava, eu tenho até um processador aqui, eu vou fazer um quadro ali, né, que são as coisas boas a gente não pode esquecer, tem que lembrar. Então está aqui um Atom 2400, que era top de linha, era super consumidor de energia, esquentava muito, mas era um top de linha. Mas hoje eu não vou conseguir utilizar esse computador com o Windows XP, porque o XP não tem mais suporte, nenhum navegador basicamente ele vai te entregar alguma coisa, vai dar erro de certificado, vai dar erro de aplicação, etc. Então não adianta às vezes a gente insistir. Meu computador suporta. Hoje eu consigo fazer você salvar o seu computador, ou outros técnicos na internet, tem muita coisa interessante, mas vou fazer bem específico. Você consegue instalar um Antix, ou Ubuntu, ou Mint, dependendo do seu computador, como eu uso aqui o Mint, a gente fala Mint, né? E você tem navegadores atualizados, desenvolvido em cima desse Linux, e você vai conseguir utilizar. Nós temos também o Windows 7 Lite, que ainda é mais leve, ele roda aí, enfim. Então, considerando hoje a atualidade, eu preciso também me atualizar tanto em plano de internet, como também em roteadores, ou também em equipamentos. Eu, por exemplo, já estou em computadores, eu já tive quase todos os modelos. Se eu for começar desde 386 até hoje, eu já tive praticamente todos os modelos mais conhecidos. Estou até agora utilizando um Xeon, que era o meu sonho. Há 5 anos atrás eu não tinha condição de comprar um Xeon, um Xeon, né, a gente fala, porque era um processador desenvolvido para servidores. Era o meu sonho de consumo. Hoje eu tenho de 2 processadores com 32 threads no total, né, são 16 núcleos, 8 núcleos em cada, e realizei meu sonho. Então, é um computador que pode ser considerado obsoleto, mas ainda me entrega o que eu preciso. Então, você precisa atualizar a sua internet. Não adianta você brigar contra a realidade que a sua internet de 1 megabit ou 5 megabits que você tenha, claro, considerando que você tenha como instalar na sua região. Eu estou falando aqui mais na minha cidade, mas você pode estar morando numa região em que você não tenha tanto recurso. Mas você podendo, migre, você vai gastar mais R$10, mais R$15, porque você vai ter menos dor de cabeça. Seu psicológico vai agradecer. Por quê? Porque a partir de agora você vai entender quais são os problemas que você passa no dia a dia e que às vezes o provedor não é o problema. A internet está chegando para você, mas o seu computador não está atualizado, o seu celular não está atualizado, o seu roteador pode não estar atualizado, então você vai ter problema.
Então vamos lá, considerando aqui as frequências, então te falei aí, na geração, na quarta geração, já fazendo ligação terceira para quarta geração, você vai ter o BGN, então vai ter acrescentado uma letra, por quê? Porque os engenheiros, os desenvolvedores do sistema de roteadores, entenderam que 20 MHz já não era mais suficiente. Se eu quero entregar 50, 60 megabits em 20 MHz, eu não consigo, essa largura de banda que eu vou ocupar, eu não consigo transferir essa informação nessa velocidade. Então eu preciso agora expandir os canais, eu preciso de mais canais. Então desenvolveram o sistema N, que você vai estar aí tendo a opção. Detalhe, não é que você vai ser obrigado a usar em 40 MHz, você pode estar usando o N, porque o seu equipamento é N, o meu celular J7 é N, mas ele só passa 30 megabits. Então tanto faz eu utilizar em 40 MHz ou em 20 MHz, ele vai funcionar. Então é a hora que você vai ter que avaliar o seguinte: o que eu preciso? Eu preciso de muita banda ou de qualidade? Porque se você precisa de muita banda, eu preciso passar 60 megabits. Como eu falei, é um pouco raro, mas vai que seu equipamento bata. Vai que seu notebook Dell, eu estou usando a palavra Dell porque quem conhece computadores de marca sabe que isso conta. Então você precisa, meu notebook ou meu celular, eu tenho certeza que vai bater 80 megabits. Eu preciso de 80 MHz. Aí você vai lá e escolhe a largura do roteador de 40 MHz. Ou seja, você vai estar pegando agora 8 canais. Então você já vai estar usando o leque. Você só tem 13 canais, você vai usar 8. Então, de certo modo, você vai estar adquirindo mais interferência, porque você vai estar pegando mais frequência. Vão ter vizinho utilizando a mesma frequência que você, não tem para onde correr, a não ser que você more num lugar mais isolado, numa fazenda que você ande 100 metros para dentro, aí você vai ter, até isso conta, uma área livre, você vai ter uma melhor qualidade. Se você mora num prédio e mora no último andar, você vai ter menos interferência do que quem mora lá embaixo. Logicamente que o sinal com a abertura, ele alcança mais. Então pode ser que no último andar, você está no quarto andar, considerando um prédio pequeno, e você no outro lado da rua, ou você tem outro prédio de 4 andares, e ele vai ter um sinal. Ele vai ter uma certa liberdade de obstáculos, porque as paredes, como eu vou falar mais adiante, vão ser motivo de interferência. Entendeu? Então, pode acontecer de você achar que vai melhorar e vai continuar a mesma coisa. Enfim, você precisa agora de mais velocidade. Então o BG, infelizmente, esse roteador aqui já não te atende mais. Esse modelo, existem outras marcas, coitada, não estou falando mal dele, estou usando ele como exemplo, existem vários modelos. Então esse aqui já não te atende mais, para você passar 80 megabits de uma faixa. Esse aqui, talvez já esteja chegando ao seu limite também. Então você vai estar de repente comprando um TP-Link 840, que vai ter essa largura de banda. Porém, como eu falei, a limitação 2.4 é muito fácil de perceber. Então pode ser que também no modelo TP-Link 840 você não consiga. Talvez você tenha que comprar um roteador melhor. Aí talvez você já vai optar hoje por um roteador de quinta geração, que não é o caso que a gente vai falar agora. Mas o 80 MHz, ou melhor, 40 MHz, já vai pegar 8 canais, então você não poderia escolher o canal 1, por exemplo, a não ser que o seu roteador seja inteligente, e ele considere que do 1 ao 10, ou 9, ele faz essa troca. Então, eu acredito que os roteadores novos, a maioria deles vão ter esse recurso. Então, quando você escolher um canal que esteja deficiente, ele já faz a mudança, up ou down, usa esse termo lá, down ou up. Então, ele vai corrigir isso aí. Então, hoje, no 2.4 atual, nós temos o padrão BGN, BG limitado a 40 MHz, dependendo do modelo, mas infelizmente ele só bate 54 megabits na negociação, então eu considero metade, 27, 30 megabits, mas ele pode ser que já tenha, detalhe, no 2.4, no equipamento que você tiver 2040 BG, você deixa lá automático. Então, quando você deixa automático essa seleção de banda 2040, se ele negociar em 20, você vai ter menos interferência, porque você vai estar pegando menos canais. E se negociar em 40, você vai ter maior banda, porém você tem mais interferência. Então tenha cuidado com isso, porque às vezes você vai achar assim, eu vou estar negociando o meu equipamento em N e ele vai estar pegando aí com melhor qualidade. Nem sempre, tenha cuidado. Você pode ter uma abertura de banda, uma largura maior,
porém você vai ter um pouco mais de eficiência. Então, se você utiliza o seu equipamento longe do roteador, eu recomendo você utilizar os 20 MHz e não 40. Já no 5.8 vai ter a abertura de 80 MHz. Então, se eu estiver em algum momento falando, é porque a gente acaba comentando erroneamente. Então, o Bluetooth, apesar de ser recente, ele vai estar trabalhando aí como se fosse um equipamento de terceira geração. Ele vai estar utilizando aí uma faixa muito fininha. Ele pula, parece, de 1 em 1 MHz nos canais, são 79 canais. Ele divide essas frequências do 1. Então, ou seja, os 11 canais, os 13 canais que você tem em 2.4 num roteador, ele separa em 79 para o Bluetooth. Mas pode acontecer de você esteja utilizando o Bluetooth e a sua internet fica rodando. Por quê? Porque dá interferência. Então tenha cuidado o seguinte, se você estiver utilizando o equipamento com Bluetooth, não fique no meio entre o equipamento e o roteador. Sempre coloque, vamos supor, considerando o desenho externo aqui, ou melhor, posterior a mim aqui, você tem uma TV e tem uns teclados. Considere que a TV seja o equipamento de som e os teclados sejam o roteador. E daqui eu tenho o celular, né? Eu vou ter um celular aqui acoplado, né? Utilizando o 2.4 do roteador, né? Vamos considerar. Então eu estou conectado ao roteador, que são os teclados, para receber o sinal de Wi-Fi para reproduzir o YouTube, que eu quero o YouTube, e o equipamento de som, considerando que a TV seja equipamento de som, tem o equipamento do YouTube. Então eu consigo ter uma qualidade. Porém, se alguém passa no meio, então olha só, até isso, eu acredito que você não sabia, você está assistindo sua TV Smart e alguém passou na frente, ou alguém parou na sua frente para conversar com você dentro de casa, uma criança, e a sua TV rodou lá. Aí você culpa a internet. Não, o sinal foi interrompido, um obstáculo, nós somos compostos de água, se não me engano é 70%, não sei se eu estou certo, do corpo é água, então você causa interferência. Então, às vezes você está na sua casa e passa por isso. E não sabia, agora você sabe. Então, se você estiver utilizando o Wi-Fi e alguém passar na frente, por isso que a gente recomenda colocar no alto e livre de obstáculos. Então, se você tem parede, você não pode considerar que aqui, se o celular funciona bem, do outro lado vai funcionar da mesma forma. Não, vai funcionar diferente. Pode ser que funcione tão bem quanto, mas não vai ter o mesmo comportamento porque você perdeu sinal na travessia da parede. Existe perda de pacote, porém o Wi-Fi corrige isso, a internet tem essa tecnologia de corrigir as perdas de pacote. Então, recapitulando, considerando que o roteador seja o teclado e a TV seja o aparelho de som, eu estou aqui com o aparelho, é um cenário bom. Agora, se eu estiver no meio, se eu estiver, por exemplo, no sofá, e alguém passa na frente, independente de qual dos dois, lógico, detalhe, se alguém passou na frente, e talvez não interfira na reprodução do seu vídeo, porque o YouTube cria um cache, ele faz uma leitura antecipada, então você tem alguns minutos ou alguns segundos em que essa oscilação que aconteceu não afetou, porque ele parou de receber informação. É como se fosse um gargalo, pega a mangueira e aperte quando estiver projetando água, a água vai diminuir. Então, houve um esmagamento, né, um estrangulamento, e o vídeo não parou, mas o rádio pode ter dado uma engasgada, porque o sinal foi interrompido. Ou os dois, então pode ter vários cenários. Então, a mesma coisa acontece com a TV Smart, por isso que a gente recomenda colocar no carro. Então, se você está tendo problemas parecidos aí agora, acredito que eu tenha iluminado sua mente. E o Bluetooth, como resolver? Como eu falei, se você estiver tendo muita frequência desse problema, substitua o roteador, que é o meu caso, eu substituí. Eu tenho aqui na minha casa alguns roteadores esparramados, por conta do tamanho, e para o Bluetooth, esse roteador ele sente um pouco de dificuldade. Eu percebo, eu consigo me virar, mas outra pessoa que não tenha nenhum conhecimento não consegue. É o caso aqui de trocar o roteador, porque vai dar problema. E a ideia que a gente quer, né, é que não tenha problema, você quer usar uma coisa que funcione. Eu faço teste direto, eu me divirto fazendo laboratório. Então, às vezes precisa trocar. Então, o Bluetooth, recapitulando, utiliza as mesmas frequências, só que com canais com frequência menor, né? E pode acontecer ela estar utilizando a mesma frequência do seu roteador. Aí, se o seu roteador for BG, ele vai estar trabalhando numa mesma limitação. Então, se ele for N, você consegue mais largura de banda, então você consegue receber dados e correções de forma mais tão rápida ou mais rápida que não consiga sentir essa interferência, mas vai acontecer. Da mesma forma que o controle de videogame, ainda não vi aqui
vou pesquisar qual é a frequência exata, mas o controle do videogame usa Bluetooth. Então, se ele utilizar a mesma frequência 2.4, vai ser um problema, mas eu não tenho como afirmar ainda. Eu vou dar uma pesquisada aqui para saber a frequência correta. Eu sei que é Bluetooth, eu utilizo na minha casa. Então, caso você tenha algum problema, está aí a explicação que pode ser resolvida mais para frente. Caso você tenha alguma dúvida, queira perguntar, eu posso entrar em mais detalhes. Espero que você tenha gostado. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações. Então eu espero você no próximo vídeo.